Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Wendel Gonçalves, de Goiânia, Goiás, conhecido como o homem que passou pelo fogo. Um milagre vivo, um dos primeiros homens da história a queimar mais de 90% do corpo e a estar de pé com a vida ativa sem a medicina saber explicar. Sejam todos muito bem-vindos em mais um momento de mensagem ilustrativa, e a ilustração que eu tenho da parte de Deus e que muito vai falar conosco no dia de hoje. Conta-se que certo discípulo se aproxima do seu mestre e lhe diz: mestre, tenho uma pergunta. Qual o valor da verdade? O mestre tira o seu anel de graduação, entrega na mão do seu discípulo e fala com ele: vá a uma loja e tenta vender esse anel, no mínimo por uma moeda de prata. O discípulo saiu correndo. Primeira loja que ele achou, como diz o senso popular, uma loja dessas da beira da estrada. Ele ofereceu o anel do seu mestre. Porém, ele não teve êxito. Ao retornar à presença do mestre, ele disse: mestre, infelizmente o máximo que eu consegui encontrar por esse anel do senhor foi uma moeda de bronze. Logo o discípulo disse: pois bem, e o que faremos agora? O mestre lhe respondeu: vá à melhor joalheria da cidade, a mais ilustre, e ofereça o meu anel e volte aqui, que eu vou lhe mostrar o valor da verdade. Quando o discípulo retornou na presença do mestre, com um sorriso, como diz o ditado, na orelha, e sorrindo ele expressou e disse: mestre, fui na melhor joalheria da cidade, e lá me ofereceram 10 moedas de ouro pelo seu anel. Vendo ou não? O mestre pega o anel e diz: não, era só para mim lhe mostrar o valor da verdade. O discípulo disse: mas como assim, mestre? Não entendi. O mestre lhe retrucou, lhe ensinando. Ele falou: meu discípulo, esse é o valor da verdade. Só dá valor à verdade quem conhece a verdade. Essa joalheria ilustre, que ofereceu 10 moedas de ouro pelo anel, tipifica, dentro do contexto espiritual, e eu estou falando aqui para todos no público, mas principalmente para os cristãos, aqueles tementes a Deus, essa joalheria especializada tipifica o crente espiritual que tem a presença de Deus. A loja de beira de esquina, de fundo de quintal, como diz o senso popular, representa o homem natural, que está distante de Deus, que não tem a presença do Espírito Santo. E só para reforçar essa linha de raciocínio, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Resumindo, a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo: o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque discerne espiritualmente, mas os espirituais compreendem. O valor da verdade é para aquele que conhece a verdade, que tem conhecimento de causa do assunto. Eu estava refletindo em algumas postagens que eu vi recentemente em plataformas públicas, inclusive plataforma evangélica, e vi pessoas que não compreendem a palavra de Deus, não têm conhecimento do mundo cristão, não sabe qual é a fé que a gente professa em Cristo, a nossa conduta de vida, fazendo uma crítica que partiu meu coração, crítica desumana. De repente você que está vendo esse vídeo também viu essa crítica que eu vou reportar a você. Pessoas fazendo crítica à nossa saudosa irmã em Cristo Jesus, que partiu recentemente com complicações por causa do Covid-19. A levita, para quem conhece melhor,
entender melhor, a cantora Fabiana Anastácio. Que absurdo! Eu vi no público, em alguns Facebook, Instagram, pessoas comentando e dizendo assim, o Deus dos crentes não pode curar? Eu achava que os crentes que libertava, olha aí os tipos de comentário que eu li, estou citando alguns. Eu achava que os crentes que libertava, aquele que era dependente químico, podia curar também alguém de uma gripe, de um vírus chamado coronavírus. Eu vi uma crítica lá que essa me assustou. A pessoa falou assim, sabe o que a pessoa falou? Uai, o Deus deles não tem poder para curar? A fé deles é inútil? Agora a Covid-19 está atingindo até crente? E quem disse para você que crente não é ser humano? Eu estou aqui agora me posicionando como defensor da fé. E com respeito à cantora Fabiana Anastácio, também defendendo a família dela, sim, por consideração. Porque para quem não sabe, a gente nunca faz crítica daquilo que a gente não tem conhecimento. Como é que eu vou criticar um prédio se eu não sou engenheiro, não entendo de mestre de construção? Mas respeito com a fé do povo de Deus. E tem outra, nós que servimos a Deus, para vocês que não sabem, nós não servimos a Deus porque Deus é capaz de fazer alguma coisa por nós, não. Aqui está a diferença entre os espirituais, que conhecem o valor da verdade, e os naturais, que não têm conhecimento nenhum. A própria Bíblia diz, os espirituais compreendem, mas os naturais só sabem criticar, porque não entendem. A Bíblia diz que para os naturais, o evangelho é loucura. O que vocês chamam de loucura, a gente entende como palavra de Deus. E eu vou repetir, nós não servimos a Deus, não é por aquilo que Deus pode fazer, não. Diferente de vocês, que servem os seus deuses com D minúsculo, que servem os seus deuses construídos por mãos humanas, que servem os seus deuses de barro, de escultura, de madeira, ou quem sabe até polido de ouro. Vocês servem os seus deuses com D minúsculo, esperando alguma coisa do Deus de vocês. Nós não. Nós servimos o Deus que criou os céus e a terra, porque Ele nos criou para adorá-lo. Nós servimos Ele porque Ele é Deus. Para quem não sabe, a palavra de Deus que nós acreditamos, a Bíblia Sagrada, ela diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Os 3 amigos de Daniel disseram para o rei Nabucodonosor, e é claro que os naturais não vão entender o que eu estou falando agora, porque só sabe criticar. Não conhece o valor da verdade, mas para quem é espiritual, entende o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que os 3 amigos de Daniel disseram para o rei, fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar, mas se Ele não livrar, não muda nada. A gente continua sendo judeu, a gente continua professando a fé no Deus de Israel, a gente continua servindo a Deus. Aqui está a diferença, viu, crítico? A gente não serve a Deus porque Ele pode curar, não. A gente serve a Deus porque Ele é Deus. E a cantora Fabiana Anastácio, para quem não sabe, está melhor do que nós, porque ao contrário de vocês que acham que a vida termina com a morte, nós não. Nós que conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, sabemos que a morte é só uma passagem para uma vida eterna, porque a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus falou para o ladrão arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então você que está criticando, analisa o que eu estou te falando aqui, pensa bem, porque dá tempo de se arrepender, pois o amor de Deus é para todos aqueles que se arrepender e aceitar a Cristo, Filho de Deus, como Senhor e como Salvador. E como eu tenho um pouquinho de conhecimento jurídico, eu quero dizer para os críticos que calúnia os mortos tipifica crime. Código Penal Brasileiro, artigo 138, tá? Artigo 138 diz que é detenção de 3 meses a 1 ano e multa, porque a ofensa é a honra dos familiares. Então pensa bem, você não está criticando só a fé dos cristãos, não, tá? E outra, se for para pesar na balança e falar no idioma que vocês entendem, dentro de um linguajar natural, pesa na balança, uai. Quantas pessoas foram acometidas de Covid-19? Emes religião. E aí a gente vai criticar as demais religiões, vai criticar o alcoólatra, o dependente químico, o usuário de droga, o político que faleceu, o padre, o pai de santo que faleceu. O que a nossa religião tem a ver com as regras da natureza?
Jesus disse que o sol nasce para quem serve a Deus e para quem não serve. Jesus ensinou que a chuva desce sobre o teto do ímpio e do justo. Todos nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades da vida. O detalhe é que nós confiamos em Deus, sabemos que Ele é poderoso para nos curar. Como disse Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode. Nós sabemos que se Deus quiser nos proteger, pode nos proteger, e é Ele que guarda. Porque se Deus não vigiar e não guardar, em vão guarda a sentinela. Mas se Ele não quiser, a gente vai fazer igual vocês? Apontar o dedo para Deus e criticar Ele? Larga de ser ignorante. Ele é lá de cima, nós somos aqui de baixo. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Criador, nós somos criatura. E nós estamos aqui porque Ele é Deus e não por aquilo que Ele é capaz. Nós não trabalhamos no mundo espiritual com moeda de troca, tá? A gente não serve a Deus porque Ele pode fazer, não. A gente serve a Deus, eu repito e estou batendo nesta tecla e peço desculpa por ser prolífero. Servimos a Deus porque Ele é Deus. E eu digo, pensa bem antes de criticar e caluniar, tá? A cantora Fabiana Anastácio, que está melhor do que nós, tá bom? Está melhor do que nós, está com Cristo, mais respeito com os familiares. Eis aí o valor da verdade. Termino dizendo, eis aí o valor da verdade. A verdade só tem valor para quem a conhece. Agora, quem não é espiritual, os naturais, como essas lojas que a gente pode tipificar dentro de um contexto, né, da ilustração que eu falei aqui, né, de beira de rua, fundo de quintal, só ofereceu uma moeda de bronze para o anel do mestre. Mas a joalheria, que era a número 1 da cidade, é melhor, que conhecia o valor da verdade, ofereceu 10 moedas de ouro. Ou você fica com os críticos e mete um porrete em quem acabou de falar, vai criticar o pastor Wendel, ou você conheça o valor da verdade, dá valor, pegue esta palavra e louva o nome do Senhor e oremos uns pelos outros, inclusive por quem está criticando, para Deus ter misericórdia da vida dele e os familiares da cantora. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Fica aqui esta palavra de reflexão. Que Deus em Cristo, eu repito, abençoe todos nós em Cristo Jesus. Nos dê graça. Quando eu digo nos dê, eu estou conjugando o verbo na primeira, segunda e terceira pessoa. Todos nós, nos dê graça, sabedoria e a direção do Espírito Santo para não falarmos besteira e dar palpite naquilo que a gente não tem conhecimento. Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.